Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala a respeito da adoração. Nós estamos vendo a respeito desse tema, em Isaías 1, se você quiser abrir lá, nós vamos dar continuidade. Mas o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de adoração, quando ele diz que quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Então, adoração não tem a ver apenas com a adoração coletiva. Isso faz parte da adoração. E está escrito na Bíblia que o crente deve adorar coletivamente. Hebreus capítulo 10 diz: e não deixei-os de congregar, como alguns, ou como é de costume de alguns, ou como alguns fazem. Mas eu não sou obrigado a ir na igreja. É sim. Todo crente tem a responsabilidade de cultuar coletivamente. Todo crente. Uma coisa que eu não creio se isso foi feito aqui, não sei, né? A gente está aqui um pouco mais de um mês, mas eu sei que as igrejas batistas faziam lá atrás, que é o pacto de membresia. Isso é bem legal, porque no pacto de membresia, o membro da igreja, aquele que se compromete, né, de fazer parte da igreja, que na verdade é um requisito para qualquer crente. Se você quer ser um filho de Deus, um crente no Senhor Jesus, você tem que estar comprometido com uma igreja local, se não com essa, no caso dos visitantes que estão aqui hoje, com alguma. Quando você faz parte de uma igreja local, você assume a responsabilidade de participar da vida daquela igreja local, de contribuir com aquela igreja local, de servir com a sua vida naquela igreja local. Você, portanto, contrai um pacto, uma aliança. E nesses pactos de membresia é dito bem claramente, né, que nós temos que participar dos cultos. Mas a adoração não é só isso, é muito mais do que isso. A adoração ao Senhor, ela engloba toda a minha vida. Levar os filhos na escola, o que eu faço no meu trabalho, como eu trato as pessoas quando eu estou na fila da padaria lá pedindo pão, tudo. Cada aspecto da minha vida. Cada aspecto. Quando eu estou escovando o dente, eu glorifico a Deus. A ideia não é diminuir essas coisas, né, ou transformar a adoração em algo assim pequeno. É entender que cada segundo que eu vivo é porque Deus me deu essa vida. E que, então, portanto, deve ser feito para a glória dele. Não existe uma maneira de escovar dentes para a glória de Deus. Mas existe uma maneira de ser grato pelas coisas que Deus me deu. Por exemplo, dentes. Uma casa. Uma família. Saúde. E tantas outras coisas. Então, quando eu estou escovando meu dente, e eu me lembro que eu tenho dentes, e se tem alguém aqui que não os tem mais, mas tem alguma outra coisa que substitui porque teve condição disso, então, Senhor, muito obrigado. Porque eu tenho os originais ou os que substituem. E tudo isso é dado por sua mão. Nossa, pastor, mas que coisa tão besta. Irmãos, quando nós estamos no hospital, internados, é que aí nós percebemos que as pequenas coisas são bem grandes nas nossas vidas. Bem grandes. Então, portanto, tudo é para a glória de Deus. Amanhã, quando começar a sua segunda-feira e começar toda a loucura de semana, né, semanal, e você estiver sentado na sua mesa, não sei que horas, mas sentado na sua mesa com aquele cafezinho e o pãozinho que você vai tomar, lembre-se disso. Senhor, para a tua glória, vou tomar esse café agora, grato pelo café e pelo pão que o Senhor me deu, pela família que o Senhor me deu, pelo teto que o Senhor me deu, pela cama que o Senhor me deu, por tudo. Senhor, eu quero começar minha semana glorificando o teu nome, porque é para a tua glória. Tudo tem a ver com o culto, tudo. E por isso Paulo diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus. Mas, infelizmente, o culto tem sofrido mudanças em relação ao seu paradigma central, o seu padrão. Nós conversamos no domingo passado a respeito de um culto que mistura pecado com solenidade e como Deus sente asco destas coisas.
Em Isaías 1, nós vimos como Deus se ofende grandemente quando há uma adoração externa, desacompanhada de um coração sincero que busca Deus. Eu falei a respeito de adoração pro forma, né? Quando aquilo ali é só externo. Ou seja, quando algo parece, mas não é. Parece que é adoração, mas na verdade não é adoração. É só um ato externo. E como isso é terrível para as nossas vidas. A leitura que foi feita, no princípio, no verso 11, diz, no Salmo 42, por que você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, há muitas pessoas hoje em dia que estão desesperadas. E não estão gritando, nem arrancando os cabelos, nem saindo correndo pela rua. Muitas delas você encontra no seu dia a dia, estão com a feição até assim, bem controlada. Hoje existe a chamada tristeza com um sorriso no rosto. Pessoas que, às vezes, nas redes sociais têm uma foto com um sorriso bem grande, esbanjando alegria, mas por dentro há uma tristeza tremenda. E outras pessoas que já deixaram toda essa máscara de lado e já declararam publicamente que estão passando uma dor do coração, uma dor emocional muito grande. Então, quer aquelas que declaram ou não, há muitas pessoas passando por isso. E elas precisam encontrar esperança. Elas precisam encontrar aquele que pode trazer alegria aos seus corações. Elas estão como o salmista aqui. Está guardando em Deus. E elas precisam encontrar um lugar aonde Deus é adorado. Um lugar onde eles podem de fato conhecer a Deus e são levados a uma adoração sincera diante de Deus, a uma adoração correta. E nós precisamos ser esse lugar. Nós precisamos ser um povo adorador, que leva outras pessoas a conhecer a Deus e a adorá-lo. E eu não digo isso na questão apenas da forma, né? Adoramos a Deus com hinos, adoramos a Deus com orações. Não me refiro tanto à forma. Cada igreja local vai ter a sua maneira, né? Não faltando o essencial, cada uma tem a sua maneira. Me refiro à adoração sincera, que começa num coração que entende que é necessitado de Deus, que é pecador, que precisa da graça de Deus, para que as pessoas conheçam verdadeiramente a Deus e que tenham alívio que tanto procuram. Nós precisamos ser uma igreja assim. Mas está acontecendo, nos dias de hoje, uma situação terrível. As pessoas têm rejeitado a Deus pelo que Ele não é. Têm rejeitado a mensagem de Deus por algo que ela não disse. Tenha contato com alguma comunidade religiosa que se intitula igreja, que traz algum tipo de proposta ou mensagem para a vida daquela pessoa, dizendo que aquilo é o evangelho, ou o que elas estão dizendo a respeito de Deus, refere-se de fato a Deus, enquanto nem aquilo é evangelho e nem o que eles estão dizendo reflete de fato quem Deus é. E é o que acontece? Elas acreditam numa mensagem que não é evangelho, portanto não tem poder para transformar, porque somente o evangelho tem esse poder. Romanos 1:16, porque o evangelho é o poder de Deus. Então se não é evangelho, não tem esse poder. E também acabam crendo num ídolo, porque toda visão deturpada a respeito de Deus nos leva a adorar um falso Deus. E quando nós adoramos um falso Deus, portanto nós adoramos a um ídolo. E o que acontece? Invariavelmente essas pessoas se frustram. E aí elas acabam rejeitando a Deus sem de fato ser Deus, ou acabam rejeitando o evangelho sem de fato ser evangelho, e por fim acabam rejeitando a igreja sem de fato ser igreja.
E esse grupo tem crescido no Brasil. O nome que tem se dado a eles são os sem religião. O IBGE tem dado esse nome a eles, ou até os sem igreja. Pessoas que tiveram contato com um determinado grupo, né, que o IBGE vai chamar de igreja, e aí passaram lá um tempo, viram lá todo tipo de situação que os frustrou, porque vai frustrar mesmo, não tem como não frustrar, a não ser que a pessoa fique constantemente se iludindo em relação ao que ela está vendo, e aí ela acaba saindo daquilo e se frustra. E aí eu pergunto, essa pessoa procura uma igreja que verdadeiramente ensina e leva as pessoas a uma adoração correta? Não. Por quê? Porque não sabe que existe. Porque não conhece. E como é que essas pessoas levam suas vidas e muitas das vezes até terminam suas vidas distantes de Deus? Então a minha adoração, a nossa adoração, é um meio pelo qual nós levamos pessoas a conhecer a Jesus e também levamos pessoas a adorar a Jesus, adorar ao Deus Trino por meio da pessoa de Jesus Cristo. O nosso papel nesta comunidade é muito importante. Muito importante. Qualquer autoridade ou solenidade do nosso país tem um papel importantíssimo, porque as escolhas e decisões deles atingem as nossas vidas. Mas as nossas vidas não vão passar de 90 a 100 anos. Agora, o impacto de uma igreja fiel à palavra de Deus e que leva pessoas a conhecer a Jesus e a adorá-lo, traz impactos para a eternidade. Então o meu chamado, o seu chamado, tem um peso muito grande. E também um privilégio, um grande privilégio, porque você um dia vai poder ver na eternidade pessoas que estariam no inferno, distantes de Deus. Vai poder ver essas pessoas ao lado de Deus, junto com você, adorando ao verdadeiro Deus. É o maior dos privilégios. Um grande chamado, um grande privilégio. E tudo isso tem a ver com a adoração. A adoração. Nós vamos ver aqui em Isaías 1, agora a partir do verso 18, como nós somos chamados e nós devemos levar esse chamado a outras pessoas. Nós somos chamados a buscar em Deus perdão dos nossos pecados, a libertação dos nossos pecados e a transformação da nossa vida. E o principal interessado nisso, que deveríamos ser nós, ou deveriam ser os homens, infelizmente por causa do pecado muitas das vezes não é, no nosso caso e no caso daqueles que ainda não conhecem Jesus, sempre não é, porque não conhecem. Mas nesse caso, o maior interessado é Deus, porque é Ele que chama. Interessante isso, né? É Deus que nos alcança com sua graça. Vamos ler o texto então? Isaías capítulo 1, a partir do verso 18. Diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos dado essa noite, para te buscar em oração, para te bendizer, para sermos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor abra os nossos olhos, dá-nos entendimento da Tua Palavra e, acima de tudo, capacita-nos, Senhor, a fim de que venhamos a cumprir a Tua vontade que é expressa nela. Nos auxilie, Senhor, precisamos da Tua graça, pois sem Ti nada podemos fazer. É o que eu peço e agradeço em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. O Senhor acusa a hipocrisia de seu povo e chama-os à conversão completa. Essa é a ideia de todo o trecho. Nós vimos do capítulo
do capítulo 10, verso 10 em diante, né? Do 10 a 17 nós vimos no domingo passado, e hoje nós vamos refletir nesse trecho aí do 18 a 20. Vimos que Deus é o centro do culto, e vamos continuar a ver isso essa noite. Deus é o centro do culto, portanto nós devemos adorá-lo como se Ele estivesse no centro. De fato Ele está, eu usei uma palavra, né? Teocentricamente, ou seja, Deus está no centro. E hoje nós vamos pensar a respeito disso também. Deus é o centro do culto, portanto nós devemos adorá-los de uma maneira em que o nosso coração seja formado, a nossa vida seja formada. Porque o culto nos forma, o culto nos transforma. Quando nós temos uma visão errada a respeito da pessoa de Deus, isso muda a nossa vida espiritual. Muda. Quantos de vocês às vezes tiveram a ideia de que você estava perdido? Que você não é salvo. Se você morresse naquele dia, você ia para o inferno. Só que você lembra que você assumiu um compromisso com Jesus Cristo e que teve uma nova vida. Já teve essa impressão? Às vezes a pessoa diz: "Ih, pastor, hoje eu não estou muito crente", né? Eu acho que se eu morrer hoje, vou para o inferno. Isso é uma impressão que nós temos. E algumas igrejas se é ensinado, de certa forma, isso. O pecado que a pessoa cometeu já pode, de fato, condená-la eternamente. Irmão, se for assim, ninguém é salvo. Quem que não peca? Eu falo por mim. Agora, quando a gente declara isso, eu não estou falando que o pecado é uma coisa trivial. Todo mundo peca então beleza. Não é isso que eu estou dizendo. O pecado, ele não deve ser uma regra em nossas vidas, mas infelizmente ele é uma realidade. É uma questão de senso de realidade. Não é que está tudo bem, não está tudo bem. Deus morreu por ele. Está tudo horrível. Mas é uma realidade. Enquanto vivermos nesse mundo, isso acontecerá. O que nós não podemos é não nos assustar mais com o nosso pecado. Nós temos que ter a consciência de que aquilo não é a vontade de Deus para a minha vida. Sendo que, tecnicamente, pecado é quebrar a lei de Deus, é você ir contra o que Deus determinou para a sua vida, para a minha vida. Então, por essência, pecado é rebeldia. Não pode ser normal. Mas eu também não posso dizer que eu não peco. Isso não existe. E não existe porque eu não quero. Não existe porque a Bíblia diz que isso não existe. A Bíblia diz claramente que nós somos concebidos em pecado. A Bíblia diz claramente: o bem que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. Olha lá. Deveria ser assim? Não, mas é. Então o que nós temos que fazer? Temos que lutar contra isso. Então, portanto, partindo dessa premissa, estaremos todos nós perdidos. Perdidos, totalmente perdidos. Mas há esperança para nós. E nós sabemos que em Cristo nós temos a esperança. Mas em alguns lugares as pessoas dizem: você perde, não perde, hoje pecou, perdeu, amanhã ganhou. Isso causa uma instabilidade no coração das pessoas terrível, porque no final das contas você nunca sabe se você realmente tem salvação ou não. Já teve algum familiar, às vezes vindo do romanismo, e aí eles vão falar para vocês: vocês crentes são muito arrogantes, porque vocês falam que vocês têm certeza de salvação. Mas não é questão de arrogância. A Bíblia diz que, João diz em 1 João: porque eu vos escrevo essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a salvação. Então, é no presente, né? Você tem, não é? Você vai ter. Você já tem. E 1 João diz que aqueles que receberam o Filho são feitos filhos de Deus. Eles não vão ser feitos filhos de Deus. Eles são feitos, eles já são. Então, existem promessas na palavra de Deus que claramente mostram para nós, mesmo que nós naquele dia não estejamos nos sentindo assim. E por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós sentimos. Sentimento não é pecado, mas o sentimento não pode ser uma regra para eu balizar a minha vida espiritual, porque ele flutua, ele modifica. A pessoa começa o dia de um jeito, vem as tribulações, termina de outro, e muito provavelmente você termina aquele dia difícil
E aí? Então, quando eu tenho uma visão errada a respeito de quem Deus é, isso muda a minha vida espiritual e muda até mesmo a minha adoração. Nós temos que tomar cuidado. O culto nos transforma, o culto nos molda, o culto nos ensina. As músicas que nós cantamos, a maneira como nós oramos, a palavra que nós ouvimos, as exortações que nós recebemos e a aplicação daquilo que recebemos na música, na oração e na palavra, porque todas as três têm que ser bíblicas. Você sabia que música é oração? Sabia disso? A igreja primitiva não tinha instrumentos, graças a Deus nós temos, né? Amém por isso. Mas os irmãos cantavam, a capela, que eu creio que isso deve ter acontecido, isso aqui já várias vezes. Os irmãos cantavam, e quando eles cantavam, estavam orando. Então a gente tem que tomar cuidado com o que canta, porque na verdade a gente está orando. Se você não tem coragem de orar o que você cantou, você não deve cantar o que você cantou. O que não é o caso aqui. Mas, infelizmente, às vezes a gente está num ambiente ou outro que tem coisa que a gente vê e fala assim, isso daí está esquisito, né? Então se você não ora isso, você não deve cantar. Cantar é orar, é a mesma coisa. Então, o que nós somos exortados a fazer nas músicas, o que nós somos exortados a fazer, às vezes na oração de um irmão, o que nós somos exortados a fazer com a palavra, deve ser praticado. E isso forma as nossas vidas. Isso muda a maneira como nós vivemos diante de Deus. Isso é muito importante, extremamente importante. Porque senão, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Nós temos que ter um crescimento espiritual. Nesse trecho, Deus está chamando Israel a uma mudança. Uma mudança de uma situação terrível. Do verso 10 ao verso 17, Deus acusa o povo de Israel de uma série de coisas. Vamos nos lembrar? Quais são? Às vezes também temos aí visitantes que não estiveram aqui domingo passado. No verso 10 a 17, Deus acusa o povo de Judá de ser como os povos ímpios. Chama eles, no verso 10, de Sodoma e Gomorra. Chama eles de ímpios. E aqui ele está usando a imagem de duas cidades que são símbolo do julgamento de Deus. São cidades, são povos que eram inimigos de Deus. Ele está chamando o povo de Judá, que faz parte do povo de Israel, dessas coisas. Está dizendo também que a adoração deles é totalmente inútil. Quem pediu para vocês colocar o pé de vocês no templo? Aqui, na época do período do tempo de Salomão. Quem pediu para vocês irem aqui? Bom, tecnicamente o próprio Deus, né, na lei de Moisés, ele diz que o povo deveria ir lá, adorar, fazer os sacrifícios. Mas o que Deus está dizendo é assim, não, realmente, tem na lei, mas eu não queria que você estivesse aqui. Aí você fica, ué, mas como? E nós vimos na sequência que o que desagradava grandemente a Deus é o fato de que eles faziam todas aquelas coisas que estavam escritas na lei, mas o coração deles estava distante, era tudo pro forma, era só exterior. O coração deles não estava naquilo. Isso é terrível, isso desagrada a Deus de uma maneira tremenda. Ele diz no verso 15 que as mãos deles estavam sujas de sangue. E vai pedir para que eles façam uma série de coisas que mostram, pelo oposto, que provavelmente eles estavam ou praticando ou concordando com essas coisas. Que é o que está do verso 16 em diante. Ele diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteei a causa das viúvas. Ou seja, algumas pessoas no povo de Judá estavam abandonando o órfão, roubando a viúva, cometendo a injustiça, praticando a maldade e mais uma série de coisas. E nós vemos depois, na sequência do livro, praticando idolatria. Eram pessoas que não cumpriam a lei de Deus. Jesus resume os 10 mandamentos como? Lembram? Ou daquele jovem vai ter com ele? Ele fala assim, qual que é o resumo da lei? O jovem diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o entendimento. Primeira lei. Segunda lei, amarás o próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei. Esse é o resumo da lei. De que lei? Dos 10 mandamentos. Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim, pois eu sou o Senhor.
Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há nos céus, nem debaixo, né? Nem no que há nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Vai separar um tempo para adorar o Senhor, que no caso é o sábado lá. Todos esses 4 mandamentos são resumo do quê? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. É o resumo. Os outros: não furtarás, não assassinarás, né? Ou não matarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás nem a esposa, nem os bens, nada do próximo. O segundo mandamento, que o jovem resume para Jesus, é o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei. E eles só estavam quebrando todos os mandamentos. Porque Deus, para eles, era simplesmente ritualismo. Eles iam, faziam tudo, mas eles não eram submetidos a Deus. Deus não era importante para eles. Tanto que o próprio Deus diz: quem mandou vocês vir aqui? Eu acho que eu nem conheço vocês. O que vocês vieram fazer aqui? Segundo, eles estavam oprimindo o seu próprio povo, eles estavam roubando o seu próprio povo, eles estavam cometendo injustiças. As mãos deles estavam cheias de sangue. Sangue é uma coisa que o ser humano tem, né? Então, provavelmente estavam matando pessoas. Eles só quebraram toda a lei. Só isso que eles fizeram. Mas eles estavam lá, no culto, fazendo tudo bonitinho que se pedia. E Deus, Ele abomina isso de uma maneira tremenda. Tremenda. Deus, em várias partes da palavra, diz: melhor é o arrependimento do que sacrifícios e ofertas. Deus queria a obediência do coração do seu povo. Ele não queria uma adoração externa. Você sabe quem adorava externamente? Os pagãos. Os pagãos faziam isso. Isso acontece até hoje. A adoração pagã, ela é essencialmente uma relação de troca. Eu pego um animal, eu mato esse animal, eu agrado a esse Deus. Esse Deus me dá alguma coisa. Na época, colheita, fertilidade, filhos, dinheiro, proteção e coisas assim. Algo muito parecido hoje, né? Eu quero alcançar esta graça. E se eu alcançar, eu vou fazer isso. Eu não sou contra você fazer um propósito diante de Deus. Não sou contra você fazer isso. Mas a partir do momento em que você fala: olha, se o Senhor me der isso, eu vou dar isso, você adotou a maneira de adorar dos pagãos. Qualquer coisa que nós viemos a dar para Deus não é compra de bênçãos, é reconhecimento e gratidão. É totalmente diferente. Porque nós entendemos que Deus poderia dar ou não, e se Ele não desse, continuaria a ser Deus do mesmo jeito, e nós iríamos adorá-lo do mesmo jeito. Mas já que Ele deu, obrigado, Senhor, por ter feito isso, quero ser grato ao Senhor dessa forma. O voto, ele tem essa finalidade. Barganha com Deus não funciona, nunca funcionou. E isso daí é uma maneira de adorar dos pagãos. E o povo de Israel estava fazendo a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Por isso, quando você vê lugares aí dizendo que se você der para Deus, Deus vai fazer, é paganismo. Isso não é cristianismo. Não tem absolutamente nada a ver com o que a Bíblia ensina. As pessoas podem ir, nosso país é livre, graças a Deus por isso. As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Se a pessoa quiser acreditar que Jesus é um chiclete babalu, ela pode. Agora, que é irreal né? Mas, enfim. Nós não vamos viver dessa maneira, né? Vamos seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, a uma adoração que ela começa no nosso coração e ela se expressa por meio de uma submissão restrita a Deus. Uma submissão verdadeira. Peço para você dar uma olhada agora no trecho. Aqui, nós vemos Deus chamando. Ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Eu estou lendo aqui na atualizada, né? Que é aquele texto com português mais culto, que geralmente a gente não usa. Verbo arrazoar. O que é arrazoar? É pensar, refletir, vamos conversar. A gente não usa isso, né? Eu vou à sua casa para arrazoarmos.
Vocês ouvem isso? Acho que não, né? A gente não... É um verbo, está lá, não está errado, mas a gente não usa mais esse verbo, né? Quem que você vai zoar? Né? Não, eu não vou zoar, eu vou arrazoar, né? A gente não usa isso mais. Mas a ideia aqui é de que nós vamos, ou somos chamados aqui em relação ao povo de Judá, somos chamados a comparecer diante de Deus, a refletirmos a nossa conduta. Como nós temos andado diante de Deus? Aqui, o povo é chamado a isso. O povo é chamado a refletir. Aqui na Nova Almeida, né? Uma boa tradução. Que é essa versão, só que num português atualizado agora. A última versão da Almeida. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Melhorou, né? Discutir a questão. Já melhorou bastante, né? Deus está dizendo, olha, vocês estão cometendo uma verdadeira abominação diante de mim. Na verdade, vocês estão quebrando completamente a minha aliança. E eu, como Deus de vocês, eu poderia simplesmente riscar vocês do mapa. Como eu fiz, por exemplo, na época de Noé. Mas, como o nosso Deus é um Deus de graça e nos chama à conversão, à transformação, Ele diz, vem aqui, vamos conversar. Mas conversar o quê? O texto vai mostrar que Ele estava chamando. Eu vou ler aqui na Nova Almeida, diz: ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, talvez alguns aí saibam o que é isso. Escarlate é o quê? Aquele vermelho sangue, mais vermelho do que a camiseta, né? Aquele vermelhão que lhe deu o olho. Ainda que o pecado de vocês, que pecado? As mãos sujas de sangue. Escarlata aqui é referência a isso. Ainda que a mão de vocês esteja suja do sangue da pessoa que você acabou de matar de maneira ímpia, eles se tornarão brancos como a neve. Lembra daquele hino de ceia? Alvo mais que a neve. Então, foi tirado dessa ideia. O que Deus está dizendo? Olha, se vocês continuarem no caminho que vocês estão seguindo, vocês vão ser mortos. Eu vou destruir vocês. E eu vou destruir vocês porque eu sou justo. E o que vocês estão fazendo é injusto. Primeiro, porque vocês estão quebrando a aliança que vocês fizeram comigo. E eu tenho esse direito. Segundo, porque eu sou um Deus santo e vocês estão cometendo pecado. Eu abomino o pecado. E eu, como um Deus justo, preciso punir. A gente vê essas coisas que estão acontecendo no nosso país. Muita gente envolvida com um monte de irregularidade. E essa semana nós vimos um segundo ex-presidente preso. A gente sente revolta por essas coisas, gente? A gente sente revolta pelo fato de eles terem cometido isso. Mas você não sente uma certa alegria ao ver essas coisas? Mas por que você sente essa alegria? Porque você é perverso? Não, é porque a justiça é algo que nós celebramos. Quando nós vemos a justiça, mesmo que a conta-gotas, nós celebramos. Porque a coisa mais terrível é a injustiça. A injustiça traz revolta, a injustiça traz ódio, a injustiça traz todo tipo de sentimento ruim, de tristeza e angústia. Então, quando a gente vê um pouco de justiça num país que parece que transformou a injustiça em prática comum, isso é um alívio para a gente. Então, se nós celebramos a justiça nas coisas que acontecem no cotidiano, quanto mais nós temos que celebrar a Deus, que é, por si só, a fonte de toda a justiça. Então, é por isso que Ele vai punir, porque Ele é justo. O que eles estão fazendo não pode ficar sem punição. E esse que também é um alívio para os nossos corações. Quando nós vemos todas as pessoas cometer todo tipo de abominação, e muitas das vezes, algumas delas, vivem uma vida boa e morrem e não acontece nada com elas. Estávamos conversando agora à tarde com irmãs, estávamos lá, e nos lembramos daquele caso, daquele médico muito famoso no Brasil, médico Nassif lá, que trabalhava com fertilização, né? O homem praticou um monte de abominações, coisas assim, não foi só os estupros, ele teve problemas de ética médica, assim, coisa assim, de nazista mesmo que ele fez, coisa horrível. Então, ele conseguiu um habeas corpus, o que ele fez? Pegou um avião, e se eu não me engano, agora ele está morando no Líbano. Ele está morando bem, vai acontecer o que com ele? Eu não sei, não morreu ainda, né? Então pode acontecer muita coisa. Mas, e as famílias? E as mulheres? E as crianças que foram afetadas? E aí? Nós vemos coisas assim,
nós nos revoltamos. Mas ao mesmo tempo, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que um dia haverá justiça. Nós cremos que ele pode se converter. Nós cremos que a maior das injustiças que ele cometeu foi paga por Cristo na cruz. Apesar de que nós também cremos que ele deve pagar pelos crimes dele, mesmo se for crente. Porque essa ideia de que a pessoa comete as maiores atrocidades, depois aceita Jesus e está pago, não é verdade isso não. O problema dela com Deus está resolvido. Cristo pagou, mas as consequências do crime que ela cometeu devem ser pagos. Então, quando você vê um ex, alguma coisa aí falando que converteu, e às vezes até incrédulo fala isso com você, que legal, né? Então vou para a igreja, resolvido. Não pode falar, não, a Bíblia não ensina isso não. A Bíblia ensina que todos nós somos pecadores e que há perdão até mesmo para essa pessoa, mas o que ela cometeu ela tem que pagar. Então nós cremos que de fato ele pode até se converter e ser salvo, mas ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. Ele tem que pagar. São vidas, ele destruiu vidas. É brincadeira. E nós vemos essas coisas e nós nos alegramos, não porque somos perversos, mas porque nós queremos justiça. Mas a justiça de Deus é algo tremendo. Porque Ele não passa a mão nas nossas cabeças, ou se esquece dos nossos pecados, simplesmente, como muitas vezes acontece, não, tá bom, vai, não faz de novo, vai. Não é assim. Ele conhece cada pecado, cada transgressão, cada quebra da lei, com suas consequências horríveis, terríveis, hediondas, e sabe de cada uma delas, mas ao invés de deixar com que esse peso caia sobre os nossos ombros, Ele carrega esse peso em seus ombros e paga a pena que seria aplicada a nós. E esse Deus está chamando o povo de Judá a sentar, discutir com Ele e pensar, olha, por mais horrendo que seja o que vocês fizeram, por mais terrível, por mais devasso, eu tenho poder para limpar as mãos sujas de sangue que vocês têm e purificar a vida de vocês. Se vocês crerem, se vocês se submeterem. Mas ele faz isso se esquecendo? No sentido de que não há punição? Não, porque 700 anos depois, o próprio Deus faria homem e aqueles pecados cometidos pelo povo de Judá nesse período seriam lançados sobre Jesus na cruz. Todos os pecados foram pagos. Todos os pecados foram pagos. Dos mais corriqueiros aos mais abomináveis foram pagos. Não foi de graça, nunca é de graça. A única diferença é que alguém pagou, e esse alguém é Jesus Cristo. E Deus está chamando eles ao arrependimento, Deus está chamando eles à transformação, Deus está chamando eles a uma mudança de vida. Conforme nós vemos no verso 16 em diante, é para eles pararem de fazer o mal, é para eles aprenderem a fazer o bem, é para eles atenderem a justiça, repreenderem o opressor, cuidarem do órfão e da viúva. Eles devem viver segundo a lei de Deus, devem fazer a vontade de Deus, mudar de vida, transformação. E Deus, na sequência, diz, ainda que sejam vermelhos como carmesim, que é esse vermelho vivo, sangue, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Esse verso se refere à aliança do Sinai, em que Deus disse, se vocês me obedecerem, eu vou cuidar de vocês, eu vou prosperar a casa de vocês, eu vou estar com vocês, vou guardar vocês. Mas, se vocês me desobedecerem, eu vou trazer outros povos aqui, eles vão roubar vocês, eles vão escravizar vocês, eles vão matar vocês, e eu vou lançar vocês para outro lugar. É essa aliança. Agora, poxa, mas que Deus é esse que morde e sopra, né? Dá com uma mão, mas tira com a outra? Não é assim. Deus oferece a sua graça. Irmãos, Deus oferece essa graça hoje a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E é nesse sentido que a justiça de Deus é fantástica, porque nós somos rápidos em exigir os nossos direitos, e muitas das vezes são direitos reais, são direitos que nós de fato temos, são pessoas que fizeram alguma coisa com a gente, trabalhamos numa empresa, no dia que saímos, os nossos direitos não estavam lá, fomos tolhidos.
Trabalhamos para comprar um bem, chegou em casa, alguém levou. E aí? Ou, muitos irmãos aqui sabem, trabalha, e quase metade do que ganha vai de imposto para o governo. Somos tolhidos, são os nossos direitos. Se nós exigirmos esse direito, nós não estamos errados, estamos certos. Mas nós somos rápidos em exigir esses direitos. A justiça de Deus, ela excede, não porque ela não é justiça, ela ainda é justiça, mas porque Ele assume a pena daqueles aos quais Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer absolutamente nada. Uma boa ilustração que certa vez eu ouvi sobre isso é que a graça e a justiça de Deus, elas são demonstradas juntas, como no exemplo em que um juiz condena uma pessoa por um crime que essa pessoa cometeu, e ele aplica uma pena pesada, que era a pena que aquela pessoa, por ter transgredido aquela lei, merecia. Mas assim que ele bate o martelo e condena aquela pessoa, justamente, ele desce do lugar onde está, retira aquela roupa, aquela toga, e se oferece no lugar daquela pessoa condenada para cumprir a pena. Ele não precisava fazer isso, mas a graça de Deus o impele a isso. A graça dele. Deus é justo, Deus é gracioso. Essas duas coisas estão juntas. Hoje, em Cristo Jesus, Deus, por meio da sua graça, oferece essa justiça a todo que crê em Cristo. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela não está aceitando uma injustiça. Ela está aceitando a justiça de Deus em Cristo. Mas haverá um dia em que essa anistia, essa graça será retirada. E a própria pessoa deverá, por sua própria justiça, comparecer diante do juiz dos juízes, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, daquele ao qual emana toda a justiça e toda a justa lei. Quem subsistirá? Quem permanecerá de pé? Não é STF. Nós temos que respeitar as autoridades que estão sobre a nossa cabeça. Infelizmente, é assim. Mas não vai ser STF. É o juiz dos juízes. O justo juiz. Aqueles que não aceitaram a justiça de Deus em Cristo terão que comparecer diante desse juiz com a sua própria justiça. E sabe o que a Bíblia diz a respeito da nossa justiça, irmãos? Trapos de imundícia. Não sobrará a ninguém. Se você vê no original, é até mais pesado. Como assim esses já estão maiores, né? Pano utilizado na regra da mulher mensal. É essa a palavra que é usada lá. Isso é a nossa justiça. É algo que produz repulsa. Repulsa. O culto, quando é celebrado num tipo de autojustiça, no sentido de que eu entendo que o que eu estou fazendo por si só agrada a Deus, eu estou fazendo é bom. Estou sendo uma pessoa boa, estou indo na igreja. E achar que essas coisas agradam a Deus e que essa justiça pode, de fato, aplacar a justiça de Deus, a nossa justiça, aplacar de Deus, é perda de tempo. Na verdade, isso é pecado. Isso produz em Deus esse tipo de conduta, que é uma conduta justa. Deus, sabendo disso, diz, olha, para de fazer essas coisas, esquece isso. Vem a mim. Vem que eu vou pegar o pecado de vocês, eu vou purificar o pecado de vocês. Vocês vão ser transformados. Se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. As bênçãos da promessa que eu fiz a vocês estará sobre vocês. Irmãos, Jesus Cristo promete a nós hoje vida verdadeira. Ele diz, porque se beberes da água que eu tenho, jamais voltará a ter sede. Eu sou o pão da vida, o pão que veio do céu. Se vocês comerem desse pão, vocês não vão ter fome. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai de mim e aprendei, pois o meu
fardo é leve, meu jugo é suave. E estar em Cristo é descanso. É descanso. Em Hebreus capítulo 4, ele diz, porque o povo não entrou no descanso, se referindo à terra prometida. Mas ainda hoje há um descanso para o povo de Deus. Você pode ler lá, Hebreus 4. Portanto, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações. Há descanso hoje para o povo de Deus. Descanso em Cristo. Um grupo de pessoas que acredita que o descanso de Deus é num determinado dia de semana. Eu não tenho nada contra você ter um dia de semana. Eu acho que o domingo é um bom dia para ser esse dia. Mas às vezes a pessoa, por causa de ofício, trabalho, não vai ser no domingo, vai ser um outro dia. Acontece isso na vida das pessoas. Mas esse grupo diz que esse dia acabou. Por uma série de razões que, se você vai estudar na Bíblia, estão totalmente fora, né? Irmãos, o nosso descanso não está limitado a um dia da semana. É extremamente proveitoso e é um bom princípio bíblico nós tirarmos um dia da semana. E volto a dizer, o domingo seria um bom dia. A igreja tem feito isso desde o começo. Você vê em Atos que eles se reuniam aos domingos. Você vê em Apocalipse capítulo 1 dizendo do dia do Senhor, que é o domingo. João teve essa visão no domingo do Apocalipse. Mas o nosso descanso não está resumido a um dia. O descanso do Senhor não é um dia. O descanso do Senhor é Jesus. Jesus é o descanso. E aqui é uma promessa para aquele povo de Judá. Se vocês ouvirem minha voz, eu vou dar descanso a vocês. Eu vou cumprir as promessas de providenciar o melhor que eu tenho para vocês. Mas, aqui vai terminar o trecho. Sempre tem um mas, né? Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. A Bíblia diz claramente que nós podemos aceitar a graça de Deus em Cristo ou sofrer a sua justa ira. E também diz para aqueles que já não têm mais a ira de Deus sobre as suas cabeças, aqueles que a justiça de Cristo foi atribuída a eles. Diz a essas pessoas, que no caso somos nós, a igreja, que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A nossa vida tem que ser uma adoração, como um sacrifício que é dado. Romanos 12. Que nós não vivemos mais para nós, mas vivemos para Cristo. Romanos 6 diz que se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Ou seja, nós temos uma vida consagrada ao Senhor, ou pelo menos em tese deve ser. Com todas as dificuldades que eu sei que isso envolve, com todas as lutas que nós temos que ter, nós temos que buscar em Cristo capacitação para viver essa realidade. Irmãos, é dito a nós que nós devemos ver dessa forma, mas também é dito a nós que se nós pecarmos deliberadamente, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Antes, uma terrível expectação diante de Deus, o seu juízo, e na sequência, lá de Hebreus 10, onde esse trecho está, é dito que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu estou citando o Novo Testamento, eu não estou citando o Antigo Testamento. Estou falando para a gente. Não que o Antigo não fale, né? Às vezes as pessoas pensam, não, isso é para Israel. Opa lá no Novo Testamento tem texto assim também. Esse princípio, ele ainda existe hoje. Seja a pessoa que ainda não conhece a Jesus, não tem a Jesus como seu Salvador. Seja aquela que já tem. Todos nós estamos numa condição em que as nossas mãos podem estar sujas de sangue. Como assim, pastor? Minha mão está suja de sangue? Ué, claro que sim. Mateus 5 diz que se nós nos irarmos contra o nosso irmão, né, às vezes o xingando, nós somos réu de condenação, porque nós o matamos. Pode olhar lá, Jesus diz isso. Parece que quando Jesus diz é mais sério, né? Mas não é assim, toda a Bíblia é palavra de Deus. Irmãos, nós quebramos a lei todos os dias. Voltamos àquela dinâmica do pecado. O pastor só fala de pecado demais. Irmãos, enquanto Deus me conservar, e eu creio que para a glória dele, assim o será até o fim, enquanto Deus me conservar no ministério da palavra, essa palavra vocês vão ouvir todo domingo, ou qualquer lugar onde eu estiver, essa palavra vocês vão ouvir todo domingo. Pecado. Porque existem 3 inimigos que o homem tem: o mundo, o diabo e o seu pecado.
Contra o mundo é uma luta difícil, né? Mas nós temos que resistir. Contra o diabo também é, né? Temos que resistir. Mas contra o nosso pecado talvez é uma das maiores. Porque a luta contra o nosso pecado é a luta contra o nosso coração. Todos os domingos que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ser exortados a lutar contra o pecado. E não é moralismo, é nós entendermos como nós somos, entender onde nós encontramos a cura. E aqui nesse texto, nós vemos claramente que a purificação para os nossos pecados, a restauração das nossas vidas, a mudança de coração e a transformação e libertação completa estão em Deus. E um culto no qual Deus é o centro é aquele ao qual nós temos as mãos limpas e purificadas diante dele por ação da graça dele. E isso para nós hoje acontece em Cristo Jesus. Se nós queremos ter um culto agradável a Deus, no qual Deus é o centro, é um culto no qual nós começamos o culto, e não só coletivamente, como no nosso dia a dia, ciente de algumas verdades, nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus, eu sozinho não consigo, eu preciso olhar para Cristo, eu preciso da salvação e transformação que Cristo dá, então me volto a Ele e encontro isso. Toda adoração deve girar em torno disso, toda ela. E Cristo é poderoso para nos transformar, para nos redimir, para mexer conosco. Cristo é aquele que nos purifica, é aquele que nos redime, é aquele que nos limpa de todo o pecado, é aquele que nos transforma. Se durante essa caminhada você tem, por muitas das vezes, se esquecido que Deus faz parte do centro da sua vida, porque a sua vida deve ser uma vida de adoração, e portanto Cristo deve estar no centro dela, e por causa dessa vida, você tem tido o seu coração manchado pelo pecado, suas mãos sujas pelo pecado. Eu quero trazer essa palavra de esperança para você essa noite. Sozinho, eu e você não conseguimos, mas em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos e podemos para ter uma nova vida com Deus. E ver para adorá-lo. Uma das marcas das igrejas batistas, bíblicas, é um culto simples. Nós não temos um culto ornamentado, cheio de aparatos, cheio de vestimentas diferentes e coisas assim. Nós temos um culto simples. Mas a beleza do nosso culto não está nos aparatos. Nada contra, tem um data show e outras coisas, nos servem muito bem. Mas o centro, o que realmente alimenta os nossos corações é o fato de que nós encontramos Cristo nele. Que nós somos voltados a Cristo, nós somos voltados a um relacionamento verdadeiro com Deus. E isso, aparato, vestimenta e qualquer outra coisa que venhamos a usar no culto, não pode fazer. O povo de Judá estava se fiando nessas coisas, de toda forma. Nós sabemos que o culto tem que ter ordem e decência, tem que ter coisas elementares, mas nós fiamos a nossa adoração em quem? Em Cristo. Ele é o nosso Salvador. A esperança para você e para mim nele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem nos dado essa noite. Pedimos, Senhor, que o Senhor pegue o nosso rosto e volte os nossos olhos para Cristo. Senhor, que não haja nada entre o nosso olhar e Cristo, que nada ofusque esse olhar, os nossos pecados, qualquer coisa que venhamos a colocar na frente, que o nosso coração venha ser de fato voltado a Cristo, porque sabemos que na pessoa de Cristo nós somos salvos, na pessoa de Cristo nós temos vida verdadeira, na pessoa de Cristo, teu Filho, nós temos comunhão verdadeira com o Senhor, porque assim como Ele tem contigo, Pai, nós temos com Ele. Nos ajude, Senhor, a vivenciarmos isso, dê-nos coragem para nos apresentarmos como de fato somos, pecadores com mãos sujas. Dê-nos fé, Senhor, para confiar na obra do Teu Filho Jesus. E por meio disso, viver uma vida verdadeira na Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Que a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia esteja sobre a vida de cada irmão e cada irmã que aqui está. É o que eu peço e agradeço em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs. O Rinaldo.